Olá, pessoal, bem-vindos à primeira sessão da tarde aqui no canal da Inove. Aqui vocês não vão ter suspense, não vai ter mocinha, não vai ter bandido, mas vai ter muita conversa bacana. Se quiser separar uma pipoquinha, não tem problema. Meu nome é Janaíne Ara Augusto, eu sou advogada, eu sou administradora de empresas, sou mestre em administração de empresas, empresária, professora, palestrante, mentora, enfim, faço mais algumas coisinhas aqui. Estou aqui nesse dia inaugurando o canal para falar sobre soft skills. Mas antes da gente começar, não esquece, segue a Inove no Instagram. A gente vai colocar aqui embaixo qual que é o perfil da Inove. Acompanhe o site. A Black Friday foi antecipada e já está valendo. Tem muito curso bacana, preços ótimos, não percam. Mas espera, faz isso só no final da live. E claro, sigam também o meu perfil no Instagram, onde eu compartilho bastante coisa sobre carreira, sobre liderança, sobre soft skills e mais algumas coisinhas ali. Vamos embora, pessoal. Acredito que alguns de vocês já ouviu falar sobre soft skills. Já se deparou com esse tema, já foi exigido e pedido até o desenvolvimento em alguma vaga de trabalho, alguma coisa nesse sentido. E é isso que a gente vai tentar entender aqui um pouco. O que é isso? Por que isso está sendo tão importante nesse momento? Na verdade, isso não é importante só agora, isso sempre foi e a tendência é que seja cada vez mais importante. Por quê? Vamos voltar um pouquinho. O termo soft skills, ele foi usado pela primeira vez pelo Exército dos Estados Unidos. Lá na década de 60, 70, tudo que era humano e papel e documento era considerado soft. Maquinário, armamento eram a parte hard daquele exército, ok? Até aí, nada a ver com comunicação, inteligência emocional, negociação. Quando isso surgiu? Andamos um pouquinho mais na nossa linha do tempo. Vamos para a década de 90. Daniel Goleman, um senhor que falou e que disseminou a inteligência emocional, estudou sobre a inteligência emocional, trouxe o termo soft skills, que era lá de trás, e encaixou esse termo ali, mais ou menos, e aqui falando muito em linhas gerais, mas encaixou esse termo na inteligência emocional. Vamos pensar, soft skills, soft, habilidades leves, fofas, graciosas. Se você já pensou ou está trabalhando para desenvolver algumas das suas soft skills, você vai perceber que não tem nada de soft. Não tem nada de fácil. Essas habilidades, as habilidades interpessoais, elas são humanas. Isso não quer dizer que é fácil, que você vai fazer isso tranquilamente. Se você está fazendo, talvez você tenha percebido o quanto é desafiador. Ali, um pouquinho depois, ali, eu acredito que 2017, mais ou menos, alguns autores já tentaram quebrar esse termo soft skills, usando o human skills, para colocar, para trazer essas habilidades, o que faz muito mais sentido. Simon Sinek, enfim, alguns outros aí que agora eu não vou lembrar o nome nesse momento, mas eles, até hoje, na verdade, eles já não chamam mais de soft skills. E talvez você veja que faz sentido também derrubar essa expressão. Pensando, realmente não é fácil, não é soft, não é leve, não é tranquilo esse desenvolvimento, mas ele pode acontecer. Pense assim, habilidades socioemocionais, habilidades humanas. Todos seres humanos têm essas habilidades. Todos nós temos soft skills, human skills, habilidades socioemocionais. Todos nós temos. Algumas mais, outras menos desenvolvidas. Lógico. Ou seja, se eu quero fazer um trabalho em relação a isso, a primeira coisa que eu preciso entender é quais são as habilidades que eu tenho muito bem desenvolvidas e quais as habilidades que eu
gostaria, que eu preciso, que eu devo, por algum motivo, trabalhar. O que é isso? Autoconhecimento. O primeiro passo para você entender as suas habilidades e desenvolver as suas soft skills é partir para o autoconhecimento. Quando eu falo autoconhecimento, algumas pessoas torcem o nariz, ai, mas vai vir. Calma. Autoconhecimento é um trabalho que todos nós devemos fazer constantemente. Conhecer as minhas fortalezas, conhecer aquilo que talvez não esteja tão interessante, faz parte desse nosso trabalho e desse nosso desenvolvimento pessoal, que vai durar uma vida toda. Se eu penso, por exemplo, eu percebo no meu dia a dia que eu tenho uma comunicação muito boa, e eu vou falar sobre comunicação em breve, que não é só a capacidade de me expressar, não é a forma com que eu falo, mas se eu me comunico muito bem e as pessoas entendem, bacana, eu tenho uma habilidade desenvolvida, mas talvez a minha inteligência emocional, que é uma soft skill que eu já trouxe aqui, não seja tão bem desenvolvida. Eu tendo esse conhecimento, forças e fraquezas, eu consigo encaixar algumas coisas. Como eu posso usar a minha habilidade de comunicação em alguns momentos para trabalhar essa inteligência emocional que pode estar me deixando ali desamparado em alguns momentos. Eu posso fazer essa jornada. Estando ciente que eu preciso trabalhar essa inteligência emocional, eu vou para o segundo passo desse desenvolvimento de soft skills. Eu vou buscar educação. Como? Eu posso buscar através de cursos, sabendo quais são, óbvio. Eu vou buscar cursos, eu vou buscar treinamentos, eu vou buscar livros. Eu vou buscar TED Talk, tem alguns fantásticos que falam sobre algumas soft skills ali. Tem alguns ótimos. Eu vou buscar o máximo de informação e de conhecimento sobre aquilo que eu preciso aprender. Mas ler um livro enorme e devorar esse livro em 2 horas vai me fazer, vai aumentar a minha inteligência emocional? Óbvio que não. Aí eu vou para o terceiro passo do desenvolvimento dessas soft skills, que é a prática. Quando você vai para a prática, muitas vezes você se exige muito e você não permite o erro. Nessa prática, nesse momento de aprendizado, perceba, se coloque nessa posição de aprendiz e se permita errar. Porque não é um erro tolo, não é um erro cego. Errou, entenda o que aconteceu para que esse erro se transforme em um aprendizado. Mas tudo isso exige prática. Para eu trabalhar habilidades de negociação, de transformação, negociação, de transformação de conflitos, negociação, é preciso prática. Tem uma expressão que diz que antes de você cortar a árvore, você precisa passar muito tempo ali afiando o machado, para que esse corte saia rápido, saia preciso. A prática é uma parte desse momento que você está afiando o machado, ok? Então, autoconhecimento, educação, cursos, treinamentos, livros, enfim, prática. Peguei o que eu sei sobre mim, olhei ali a teoria, coloquei na prática. Ótimo! Eu preciso de algum feedback. Eu preciso entender alguns pontos de melhoria. Eu preciso entender talvez alguns caminhos que eu não esteja percebendo e eu preciso de alguém que me dê um retorno. Isso tá legal, isso aqui a gente pode melhorar. Mentoria. Trabalhos de mentoria são essenciais nesse desenvolvimento. Quer dizer que o mentor ele vai ter para você todas as respostas e vai te dar um conjuntinho pronto. Olha, tá aqui, agora você sabe tudo isso? A mesma forma que um curso não vai fazer,
que a prática desenfreada, sem um propósito, uma análise, um objetivo, não vai fazer, mas ele vai fazer parte desse contexto. E esse mentor, ele não precisa ser necessariamente alguém externo. Esse mentor pode ser alguma pessoa, por exemplo, que você tem um pouco mais de confiança. Um colega, um amigo, algum familiar que você tenha uma proximidade. Mas é importante no desenvolvimento que você entenda o caminho que você está seguindo, aonde ele se encaixa, aonde ele vai funcionar ou não. Por último, em qualquer desenvolvimento, em qualquer aprendizado, eu preciso de uma reflexão contínua. Qualquer conhecimento que você adquire em determinado momento, que você não pratique e que você não reflita e não volte naquilo constantemente, ele vai ficar ali arquivadinho no seu cérebro em um lugar bem escondido. Como fazer essa reflexão contínua? Imagina durante um dia, você está tentando trabalhar, você está debruçado e focado em desenvolver, vou usar a inteligência emocional, que eu já usei aqui diversas vezes, mas o seu foco é realmente desenvolver essa inteligência emocional. Você já passou por todo esse caminho do autoconhecimento, educação, prática, mentoria, você já está fazendo tudo. Eu preciso ter um feedback e um acompanhamento diário meu. Final do dia, teve algum momento que eu percebi que eu fui tomada pela raiva? Eu não consegui controlar essa emoção? Teve algum momento que, de repente, eu fiquei muito eufórica e perdi o foco? Isso é uma reflexão. Eu gero uma reflexão para dar um próximo passo. Bacana? Até aqui, já olhamos o que é soft skills, o que são as soft skills. Já passamos um pouquinho pelo histórico, tudo isso muito rápido, pensando que essa sessão da tarde não é um filme que você vai assistir na TV, não vou citar o canal, que você vai ficar um tempo ali com propaganda. Mas, enfim, se você está sentindo falta da propaganda, eu vou trazer aqui. Não esquece de seguir o meu perfil, o perfil da Inove, e conferir os cursos lá no site. Vamos voltar para o conteúdo. Então, passamos pelo histórico, analisamos um pouquinho o que realmente é soft, não é soft. Lembrando, soft skills, o que é o contrário? Hard skills, habilidade técnica. Habilidade técnica, você tem muito mais facilidade para ter acesso. Por quê? Quer dizer que é fácil aprender qualquer hard skill? É óbvio que não. Em determinado momento no mestrado, eu tive que aprender cálculo. Eu sou advogada. Para mim foi um caos fazer, mas foi uma hard skill que eu fui lá e busquei e precisei adquirir. Agora, a soft skill, ela trabalha muito mais outras questões, por isso que ela acaba sendo um pouco etérea às vezes, né? Um pouco distante às vezes. E aí passamos por alguns passos para você que percebeu que precisa trabalhar essas soft skills. Autoconhecimento, educação, treinamento, com leitura, enfim, prática, mentoria e reflexão contínua, ok? Caminhando. Mas, afinal, alguns exemplos de soft skills. Vou trazer as mais procuradas, que são habilidades que não vão te ajudar não só ajudar, mas impulsionar só na carreira, só na parte profissional. Mas são habilidades que vão te desenvolver como um todo. Se eu desenvolvo as minhas habilidades humanas, eu me desenvolvo muito como pessoa. Eu desenvolvo as minhas relações humanas, seja ela quais forem. Umas habilidades mais procuradas, comunicação. Comunicação clara? Sim. A comunicação eficaz? Sim.
mas um passo além, a comunicação assertiva. O que definitivamente, resumidamente, é uma comunicação assertiva. Eu falo, você entende. Eu falo e consigo me conectar com você. O foco na mensagem não sou eu. Vocês já ouviram aquela expressão? Ah, eu falei, se a pessoa entendeu ou não, aí é outra coisa. É responsabilidade sua se fazer entender. Para eu me fazer entender, eu preciso entender e conhecer quem eu estou falando. Eu preciso ter uma escuta ativa. E isso faz parte de uma comunicação assertiva. O que é essa escuta ativa? A minha habilidade, a minha capacidade de ouvir além do que você verbaliza ou do que você escreve. Uma escuta ativa é eu conversar com alguém e perceber que essa pessoa tem algum incômodo ali nessas palavras que ela não está me trazendo. Por exemplo, a escutativa, além dela se relacionar com a comunicação assertiva, ela também está diretamente relacionada com a inteligência emocional. Por quê? A inteligência emocional não é só a minha capacidade de regular as minhas emoções, né? A minha capacidade de autorregulação. A inteligência emocional também é a minha capacidade de perceber aqueles que estão ao meu redor. A consciência do ambiente, a consciência social, a consciência do outro, das emoções do outro, é muito mais profundo. E percebe como elas estão interligadas? Eu tenho uma comunicação assertiva, onde eu preciso estar conectada com a outra pessoa. Para eu conseguir estar conectada com a outra pessoa, primeiro, eu preciso reduzir o meu ruído interno. Então, se eu estou agitada, se eu estou nervosa, se eu estou com raiva, eu preciso acalmar isso daqui para conseguir estar com você, para conseguir te ouvir. Tudo isso eu preciso também trabalhar a minha inteligência emocional, que é outra habilidade que é muito necessária e muito buscada nesse momento. Se eu penso, todos nós vivemos em um mundo VUCA, mundo bunny, constante transformação, ele é isso, ele é aquilo outro. Fato é, estamos sobrecarregados de informação, estamos sobrecarregados de sentimentos, positivos ou negativos, e tudo isso está acontecendo junto de nós. Que atire a primeira pedra quem nunca ouviu um áudio em 1.5x ou até 2x. Tudo isso muito rápido. E tudo isso é como se bombardeasse a gente também com os nossos sentimentos, porque tudo isso vem um gatilho. Eu sinto alguma coisa quando eu estou lendo isso, quando eu estou vendo alguma coisa, tudo isso eu sinto alguma coisa. E aí eu faço o quê? Eu tenho o risco de absorver muitas emoções, e aqui eu quero até fazer um parênteses, inteligência emocional não é você deixar de ter emoções, isso é outra coisa que não tem nada a ver com soft skill, que pode estar ligada a uma depressão, inclusive, mas você não deixa de sentir, porque faz parte do ser humano. Emoções fazem parte. Ok? Sentimento faz parte. Todos esses sentimentos, todas essas emoções, elas estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Elas entram na minha cabeça, elas entram na maneira que eu ajo, como que eu faço essa autorregulação. Não apenas percebo, mas como eu faço essa autorregulação para tentar voltar a um estado mais calmo e sereno, vamos dizer assim. Tudo isso é inteligência emocional. Ligado ainda na inteligência emocional, outra soft skill também que é muito bem vista e muito buscada é a capacidade de gerir conflitos, a capacidade de trabalhar com conflitos.
Num conflito, eu preciso ter habilidade de comunicação e escuta. Em um conflito, eu preciso trabalhar a minha inteligência emocional, porque se eu sou tomada pela raiva, se eu estou envolvida naquele conflito e sou tomada pela raiva, eu não consigo ter uma visão clara do que nós buscamos para reflexão, e esse é um tema muito bacana para ser um pouco mais aprofundado, mas a gente não tem tempo aqui, infelizmente. Mas essa gestão de conflitos, ela acaba trabalhando tudo isso em busca de uma solução. E isso é humano. Você pode usar estratégia para uma resolução de conflito, mas a resolução em si é uma soft skill. Você pode usar cálculo, você pode usar dilema, teoria dos jogos, enfim, você pode usar algumas coisas, porém, você precisa dessas habilidades de contato. Pensamento crítico é uma soft skill. E a que eu mais gosto, liderança, é uma soft skill. Gestão de tempo. Tudo isso são soft skills. Tudo isso são habilidades que são humanas, que nós não necessariamente temos bem desenvolvida por sermos humanos, mas nós podemos desenvolver. Legal? Olha que bacana. Tudo isso, talvez você tenha pensado como isso se encaixa no profissional. Mas lembra que eu falei também que esse desenvolvimento das soft skills te ajuda também na vida pessoal? E olha que mais interessante ainda, não só nos relacionamentos com os outros, mas no relacionamento com você mesmo. Se eu tenho uma habilidade de comunicação e consigo estruturar algumas coisas, eu consigo me estruturar e me comunicar comigo mesma. Porque o nosso pensamento não é linear, nosso pensamento é caótico. Nosso pensamento é que nem um mapa mental que tem várias nuvenzinhas atacando ali, né? E tem várias ramificações, nosso pensamento é assim. Se eu tenho essa capacidade de assimilação, de organização, eu consigo entender melhor, eu consigo conectar melhor as coisas. Indo além da comunicação assertiva. E comunicação assertiva, nós teremos uma sessão da tarde específica sobre ela. Não percam, gente, vai ser muito bacana. Na comunicação assertiva, eu posso pensar também numa comunicação não violenta. Você já ouviu falar sobre comunicação não violenta? Ah, é falar baixinho, é ser boazinha, é falar pausadamente. Comunicação assertiva, comunicação não violenta, eu trabalho os meus julgamentos, eu entendo o que está acontecendo ali, eu entendo o sentimento que está por trás daquilo que está acontecendo, enfim, a gente vai entrar um pouquinho na comunicação não violenta em outro encontro aqui. Mas a comunicação não violenta ajuda a organizar essas ideias, a entender melhor o que está acontecendo dentro de nós. E isso ajuda muito no nosso desenvolvimento, nas nossas relações, no nosso trabalho. E aqui temos a Inove tem um grande público da área jurídica. Para um advogado, será que não precisa desenvolver as soft skills? Claro que precisa. Ter uma habilidade de comunicação, de escuta com um cliente que chega no seu escritório, que entra em contato com você, para realmente deixar que ele ou ela fale. Habilidade de comunicação para eu não interromper e não julgar. E trazer esse encontro de uma forma muito mais profunda do que simplesmente você sentou aqui, eu vou fazer isso e acabou. No momento de uma negociação, eu ter uma visão diferente daquilo que está acontecendo, a soft skills ajuda a fazer isso.
a eu entender você para falar talvez o que você gostaria de ouvir. Ah, mas aí você está manipulando as pessoas. Bom, a empatia, ela pode ser usada, inclusive, para manipular pessoas. Mas não é esse o nosso objetivo aqui. A empatia, todos falam, né? Você precisa ser mais empático, você precisa trabalhar a sua empatia, olhar o outro e papapá, papapá. A empatia pode ser usada para uma manipulação, se eu estou cuidando aqui. A gente não vai entrar nesse assunto, gente. Esquece isso, não vai ter vilão nessa sessão da tarde. Aqui vai ser só mocinho, só mocinha boa que vai fazer as coisas boas. Vamos esquecer essa parte, então, da manipulação, mas pode acontecer, pode ser usada. Se você tem dúvida da empatia em si, lá no meu Instagram eu coloquei um vídeo muito legal da Brené Brown, eu falo sobre isso, empatia, simpatia, compaixão, tudo isso soft skill, mas eu falo a diferença entre elas e o momento também que você pode e precisa usá-lo. Legal? Tudo que é humano você pode usar em qualquer situação. E afinal, por que fala-se tanto em soft skill? Eu falei, o mundo VUCA, mundo Dani, mundo ansioso, o mundo muda tudo muito rápido, o mundo muda realmente numa velocidade exponencial, ele muda muito rápido. Profissões que existiam há pouco tempo atrás já deixaram de existir. Pessoas que exerciam aquelas funções foram substituídas por máquinas. Se eu não quero, fala-se muito do uso, né, da inteligência emocional na advocacia. Eu vi o Edinho da Inova, ele colocou, acho que recentemente, acho que não foi o Edinho, vou lembrar, mas recentemente colocaram, os juízes serão substituídos por robôs. O que vai acontecer? O futuro também é um pouco incerto em algumas... Que existe essa dominação e essa aceleração da inteligência artificial, isso é fato. O que vai acontecer, o que vai existir no futuro, não sabemos. Porém, como eu me mantenho competitiva em um cenário extremamente dominado por máquinas, me mantendo cada vez mais humana, aprendendo a me conectar cada vez mais com outras pessoas, de uma forma humana, de uma forma verdadeira. Isso quer dizer que você não vai mais poder ouvir o seu WhatsApp em 2x, em 1.5x? Não, pode ouvir seu áudio rapidinho. Se isso não está te trazendo nenhuma ansiedade também, olha o autoconhecimento aí. Pode ouvir, isso não quer dizer que você tenha ou não as suas habilidades humanas mais ou menos desenvolvidas. Escuta lá rápido, haja dessa forma, da forma que você quer agir, mas pense, como eu posso dar um passo para cada vez mais me distanciar de um comportamento automático? O que eu faço hoje que uma máquina não faz? Como eu consigo me conectar ainda mais com esse cliente que está do outro lado? Tudo isso exige reflexão e exige muito trabalho. Pensem nas soft skills, pensem human skills de vocês, pensem nas habilidades de vocês e pensem onde vocês gostariam de chegar. Pessoal, soft skills, a gente encerra por aqui. Tinha muito mais assunto, mas é claro, a gente tem um tempo limitado. Semana que vem, estou aqui de novo. Tema de semana que vem, liderança. Liderança. Mas não vou assistir porque eu não exerço um cargo de liderança. Calma, calma que não é só isso. Não é simplesmente mandar e desmandar em pessoas. Você pode ter uma capacidade de liderança mesmo sem liderados. Olha a autoliderança aí. Não percam, pessoal. Até semana que vem, falando sobre liderança. Obrigada.